Olá, você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade para perdoar? Daquelas pessoas que dizem assim, eu vou morrer com, com essa mágoa. Eu não perdoo porque ele não merece. Eu não perdoo, eu vou levar isso pro túmulo. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que já ouviram essa frase de falar que não perdoa. E Jesus, ele nos chama a nós perdoarmos uns aos outros. E é sobre isso que nós iremos meditar hoje, nesse dia que se chama hoje. E essa palavra está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Esse texto, ele está lá em Marcos, capítulo 11. E esse texto de Marcos, ele fala a respeito da fé no Senhor Jesus. Fala a respeito do perdão. Se vocês lerem toda a passagem de Marcos, vocês vão ver que Jesus, ele vai falar sobre a importância da fé. Que ele fala para uma figueira que ele chegou até ela para ver se tinha frutos e não tinha. Então ele amaldiçoou aquela figueira porque ela não produzia frutos. E os discípulos de Jesus, eles ficaram admirados que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus foi dar um ensinamento para aqueles discípulos a respeito da fé. Ele falou, se vocês tiverem fé e vocês disserem, o que ele diz aqui, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer, tudo aquilo que disser lhe será feito. Jesus está falando a respeito da fé, a respeito da importância de nós falarmos, da importância de nós crermos naquilo que falamos. Naquilo que falamos a respeito do que ele nos ensina, a respeito da sua palavra, a respeito daquilo que Jesus está ensinando aqui que não que a gente tem que falar, determinar, eu determino, porque muitas vezes as pessoas têm um ensinamento que diz assim, que eu vou dizer isso aqui vai acontecer, porque a Bíblia está falando que se eu dizer isso vai acontecer. Não, ele não está falando isso, ele está falando que se eu crer, mas se eu crer no poder que ele tem, não no poder da minha palavra, mas no poder da palavra de Deus. Então nós temos que crer no poder da sua palavra. Está nos ensinando a respeito de nós crermos, de nós falarmos com ele, de nós irmos até ele. E esse texto de Mateus 25 fala assim, quando estiverdes orando. Então quer dizer que ele espera que a gente ore. E quando nós formos orarmos a Deus, o Senhor Jesus espera de mim, de você, de cada um de nós, que a gente esteja com o coração quebrantado, que a gente esteja com o coração humilde, que a gente não venha guardar rancor no nosso coração. Muitas vezes a gente nós vamos até Deus pedir perdão pelos nossos pecados, mas nós nos esquecemos de perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus, ele está nos ensinando que quando nós formos até ele, nós temos que nos despir de todo orgulho, de toda soberba, de toda mágoa, de todo rancor, de toda falta de perdão. Porque Jesus, ele nos deu o exemplo maior. Deus, ele nos deu o exemplo maior de amor, exemplo maior de entrega, exemplo maior de perdão.
porque nós, a palavra de Deus fala que nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Nós pecamos contra Deus e quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E Deus, ele, pelo seu infinito amor, ele entregou o seu próprio Filho para nos salvar, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos salvação, para que nós pudéssemos ir até Ele a qualquer momento, a qualquer hora, em oração, em busca. E Jesus, ele nos dá o exemplo de amor. E Deus, ele entregou o melhor para nós. Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Deus, ele perdoou os nossos pecados. Então, quando eu vou a Deus com o coração quebrantado, humilhado, quando eu peço perdão a Deus, ele perdoa os meus pecados. Mas ele também, ele quer de mim que eu também perdoe o meu irmão. Da mesma forma que Deus, ele me perdoa, da mesma forma Deus quer que eu perdoe o meu irmão. Porque a dívida que eu tinha com Deus era imensa. E Deus, ele perdoou todos os meus pecados. E ele quer que nós façamos o mesmo. Ele quer que nós também perdoamos os pecados dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos de nós, daqueles que nos ofenderam. Muitas vezes, quem nos ofende são pessoas próximas a nós. E às vezes eu penso assim, é fácil perdoar. Não, não é fácil perdoar. Eu acredito que perdoar é uma das coisas mais difíceis que Jesus nos ordena, a perdoarmos uns aos outros, a nos perdoarmos. É uma das coisas mais difíceis que Jesus já nos ordenou, foi perdoar. A gente não consegue sem a ajuda de Deus, mas não quer dizer que é impossível. E Jesus, ele nos ensina a perdoarmos uns aos outros. Então, se você nesse dia que se chama hoje, tem alguma mágoa com alguém, se você nesse dia que se chama hoje tem algo para tratar com seu irmão, se seu irmão te magoou, se seu irmão te causou algum dano, perdoe. E muitas vezes, às vezes fala assim, é fácil perdoar. Não é fácil. Porque as pessoas que mais nos magoam, as pessoas que mais nos machucam, são as pessoas que estão próximas de nós. São os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. São as pessoas que estão próximas de nós. Aquelas pessoas que estão, às vezes, mais distantes, que é mais fácil de nós perdoarmos. Mas aquelas pessoas que estão próximas de nós todos os dias, que nós estamos naquele convívio, é bem mais difícil de nós perdoarmos. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama a nós perdoarmos. E a gente tem que ir até Deus e pedir para ele nos capacitar a perdoarmos uns aos outros. A pedir a Deus para nos dar força para perdoarmos, tirar de nós o nosso coração orgulhoso, porque muitas vezes nós não perdoamos porque nós não confiamos em Deus. E o perdão é nós entregarmos a nossa ofensa a Deus. Confiar que ele vai resolver aquela ofensa. Muitas vezes o perdão é falta de fé, o perdão é falta de confiança, o perdão é falta de fé, o perdão é falta de confiança em Deus, é falta de nós entregarmos as nossas ofensas a Deus e nós descansarmos. Muitas vezes a gente não quer entregar a nossa ofensa para Deus, a gente quer resolver por conta própria, a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente entregue a nossa ofensa nas mãos dele e que a gente descanse, porque ele tem o melhor para nós. Muitas vezes, quando nós não perdoamos, tem um ditado que fala assim, que a falta de perdão é quando eu tomo o veneno achando que a outra pessoa vai morrer, mas na realidade quem morre sou eu.
Por que esse ditado? Porque quando eu não perdoo, na realidade a pessoa mais prejudicada com essa falta de perdão sou eu mesmo. Porque a própria palavra está falando aqui, ó, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Quando eu não perdoo, o maior prejudicado sou eu mesmo. Quando eu deixo de perdoar o meu irmão, Deus não me perdoa. Então é por isso que eu tenho que perdoar o meu irmão, porque Deus, ele me perdoou primeiro e ele espera que eu venha perdoar também o meu irmão, que eu venha perdoar o meu próximo. Não é fácil perdoar. Eu sei que se você tiver... na minha caminhada cristã, principalmente no início, eu tinha muita dificuldade de perdoar as pessoas ao meu redor. Às vezes, quando a pessoa me prejudicava, me ofendia, aquela pessoa, ela morria para mim. Eu guardava, como o ditado que eu falei no início do vídeo, eu guardava aquilo no meu coração e aquela pessoa para mim é como se ela tivesse morta. Ela para mim não existia. Eu tinha muita dificuldade de perdoar. Mas a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, que eu deixei o Senhor Jesus entrar no meu coração, eu passei a ter mais facilidade de perdoar o meu próximo. Então, hoje em dia, quando alguém me ofende, quando alguém me magoa, eu entrego para Deus, eu entrego nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele vai resolver. Não é fácil. E o perdão não é esquecer. O perdão é quando você lembrar, você não sentir mais mágoa, você não sentir mais ódio, nem ressentimento. O perdão não é esquecimento. O perdão é você não guardar aquela raiva, aquele ódio no coração. Porque quando nós guardamos ódio no nosso coração, quando nós guardamos mágoas, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Nós estamos carregando um saco de lixo para onde nós vamos. E esse saco de lixo ele vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais difícil de carregar. E o Senhor Jesus, ele nos fala que vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus, ele tem alívio para as nossas cargas. O Senhor Jesus, ele tem alívio para as nossas ansiedades, para os nossos medos, para as nossas mágoas. Entregue suas ofensas nas mãos do Senhor Jesus. Entregue, não sei quem te ofendeu. Eu quero, nesse momento, orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu quero pedir a Deus, nesse momento, que você possa entregar toda a sua falta de perdão, Pai, esse vídeo, que estão ouvindo, que o Senhor possa ir, Pai, ao encontro dessas pessoas. Quero te entregar a cada uma, meu Pai. Essas pessoas que são cheias de mágoa, cheias de ressentimento, cheias de ódio, cheias de tristeza, Pai, porque foram ofendidas, porque foram magoadas, ou porque muitas vezes ofenderam outras pessoas. Eu peço, meu Pai, por essas pessoas. Quero pedir que elas possam refletir e possam se arrepender dos seus pecados, possam pedir perdão, para que elas pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para as pessoas que elas ofenderam, que elas possam, meu Pai, se livrar dos seus lixos, das suas mágoas, dos seus rancores, que elas possam deixar aos teus pés, Senhor Jesus, todo ressentimento, toda mágoa, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor nos chama a perdoar cada um de nós, meu Pai, porque foi o Senhor que nos perdoou primeiro. E o Senhor espera que nós possamos perdoar cada um. O Senhor espera que nós possamos perdoar uns aos outros. Pai amado, peço que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração perdoador, meu Pai, para que possamos, Pai amado, receber a salvação
para que possamos passar a eternidade contigo, Pai amado. Pai amado, eu te entrego, Pai, essas pessoas, que elas venham, Pai, que elas venham, Senhor Jesus, serem alcançadas, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e que elas venham, Senhor Jesus, decidir perdoar, porque o perdão, Pai, é uma decisão e ela vem de Ti. Só o Senhor, meu Pai, que tem poder para nos ajudar a perdoar, Pai, nos ajudar a libertarmos, Pai, nos libertarmos, Pai, de todo orgulho, de toda falta de perdão. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.